Gosto muito de uma frase que aprendi lendo Baltazar Gracian, um padre jesuíta, 1601, que escreveu muito sobre o comportamento humano e deixou-nos um legado eterno. Fala, vírgula, se queres que te conheça. Se você quiser conhecer alguém, preste atenção a este alguém falando. Nós somos a nossa fala. Podemos nos disfarçar, podemos usar de impressões digitais, podemos exibir um carro caro, roupas, tudo. Mas quando abrimos a boca diante de alguém que saiba escutar, e escutar é mais que ouvir, escutar é jogar a mente sobre o que está sendo ouvido, diante de quem saiba escutar, nós nos revelamos por todos os poros. Comunicação verbal e oratória, o tema pedido pela maioria. Festa de fim de ano na empresa. Funcionários reunidos, coquetel, o presidente, depois de um certo tempo, o presidente da empresa sobe ao palco. Vai fazer a saudação final, a passagem de ano, o agradecimento aos companheiros. Fala errado, vacilante, deixando a ideia clara de que lê pouco, nunca se preocupou com a conjugação dos verbos, tem um vocabulário escasso, constrangedor. Termina o discurso e diz um companheiro, um colega, um funcionário lá atrás, como é que um tipo desses chega à presidência da empresa? O presidente foi diminuído. Por quê? Porque ao falar, revelou que o conteúdo dele, que é aquilo que faz o sucesso de um produto, é o conteúdo e não a embalagem, o conteúdo deixa a desejar. Aliás, uma reportagem sobre marketing, publicidade, propaganda. Conteúdo é a melhor propaganda do mundo. Você pode chegar com as melhores roupas, deixar o carrão lá fora, isso e aquilo. Abriu a boca, se revela. Então, se o presidente se revelou na festa de encerramento do ano, imaginemos agora você em sala de aula. O professor faz uma pergunta. Ninguém levanta o dedo. Você sabe a resposta à pergunta do professor. Então eu lhe pergunto, você fica quieto ou levanta o dedo e responde? Pode que não, por medo. Então há duas razões que nos impedem de falar em público. De falar em sala de aula diante do grupo de colegas, apresentando um trabalho, de falar na empresa, numa festa, numa cerimônia, num encontro profissional, de falar na igreja, no centro comunitário. Aquela fala um pouco mais formal diante de grupos, esta fala exige conteúdo e coragem. Coragem entre aspas. Se faltar conteúdo, você não pode levantar o dedo em sala de aula porque não sabe a resposta. Se souber a resposta, é possível que levante o dedo, quase com certeza levantará o dedo. Por quê? Porque tem a resposta. Todavia, você pode ser medroso. Medroso foi substituído pela palavra tímido. O tímido pode ser até charmoso, bonito, rico, isto e aquilo, e tímido, diz a guria. Ele é tudo. Não, ele é covarde, ele é medroso. A timidez é medo. A introversão é um traço constitucional. A introversão é uma vida interior mais intensa. Aquele magro alto, o leptossômico, ele é um pouco mais contido que o baixinho, o retaco. O baixinho é carnavalesco, ele gosta de contar uma piada, ele chega alegrando o ambiente, ele é extrovertido. Extroversão é uma coisa, introversão é outra, que não é medo, que não é timidez. Timidez é o resultado da vida em sociedade. O pai, a mãe, o avô, o irmão mais velho, por convívio inadequado, deixou a criança medrosa, insegura. Ela cresce, mesmo que tenha conteúdo, às vezes, não levanta o dedo, porque teme a crítica, o desdém, o deboche, vivências da primeira infância. Muitas até inadvertidas. O pai não teve intenção, nem a mãe, mas a criança ficou contida. Então vamos lá. Para que você fale em público, você precisa de conteúdo, isto é, ter o que dizer. Comunicação é o seguinte, eu, comunicador, você, receptor. Não haverá comunicação se entre mim e ti, se não houver entre nós mensagem. Então a comunicação, ela exige um transmissor, uma mensagem e um receptor. Isso é conteúdo. Eu preciso ter o conteúdo. Preciso saber da lição da escola, preciso conhecer do meu produto, do meu mercado, da minha plataforma política. Isso é conteúdo. Conteúdo é o resultado de uma vida de percepções ativas. Eu olho e percebo, eu ouço e escuto. Escutar é mais que ouvir. Eu, enfim, estou atento, eu leio. Leio jornais, leio livros, convivo com o dicionário, sublinho, guardo, memorizo. Isto é conteúdo.
Agora, eu posso ter bom conteúdo e reprimi-lo. O que é que me falta? Coragem. Eu sou um tanto inseguro. Coragem se aprende, dizia o Virgulino Lampião, o inesquecível cangaceiro. Coragem se aprende, ninguém nasce corajoso, as circunstâncias nos levam à coragem. Então você vai exercitar a coragem. Agora, como é que eu posso exercitar a coragem desarmado? Eu preciso dispor da arma para que eu possa treinar a coragem. A arma, no caso da fala em público, é o conteúdo. Você precisa saber de uma oração, de um poema, de um trecho histórico. Você precisa ter a atualização de ontem para hoje, o que aconteceu na cidade, no país, no mundo. Você precisa ter ideia de psicologia, sociologia, antropologia, medicina, direito. Tudo um pouco, de tudo um pouco, e especialista em alguma coisa. Isto vai depender do seu gosto, da sua personalidade. Então eu tenho conteúdo porque eu leio. Mas isto caracteriza, por exemplo, o intelectual de muitas leituras, enfim, quando vai falar, quando vai dar uma entrevista, deixa a desejar, quase um vexame. Por quê? Porque não está treinado no dizer. Para você aprender um idioma estrangeiro, precisa exercitar a língua todos os dias. Porque as virtudes são ler, falar, escrever e compreender. Se você não exercitar as 4 virtudes, ficará à margem do processo de comunicação em língua estrangeira. Isto vale para o português. Então você precisa dispor do conteúdo e exercitar este conteúdo. Agora, tente um pensamento em chinês. Pense assim, o dia está bonito. Pense em chinês. Você não vai conseguir, porque você não fala chinês. Por que você não vai conseguir? Porque para pensar eu preciso de palavras. Não há pensamento sem palavras, sem símbolos. Eu preciso dispor do símbolo. No caso nosso, o símbolo é a palavra. Quanto mais palavras você conhecer, maior será o seu vocabulário. É como um roupeiro cheio de roupas. Diante das necessidades, você vai lá e tira a roupa adequada. Esta roupa adequada vai servi-lo. Você estará bem vestido para aquele momento. A palavra em disposição na memória, para ser evocada esta palavra, ela precisa ter antes sido memorizada. Não há ideias inatas. O que está no intelecto passou antes pelos sentidos. Hein? Vamos de novo? Vamos. Não há ideias inatas. Meu filho nasceu inteligente. Mentira. Isso é coisa de mãe. Ninguém nasce inteligente. O guri pode ser espertinho. A inteligência vai exigir leituras. Ninguém é inteligente sem leituras. Conversa mole, ele é um improvisador, tá? Então, você vai precisar de palavras, conviver com o dicionário, ler. Esta palavra aqui, eu compreendi o todo, mas aquela palavra engoli. Vá ao dicionário, anote-a, memorize-a, passe a usar aquela palavra. Cada palavra a mais é um tijolinho a mais na construção da fala potencial. Então você vai dispor de recursos, conteúdo, e vai exercitar. Este exercício é o vencer a timidez. Timidez é medo, não esqueçamos disso. Então você precisa, para ser ouvido, dizer algo que interesse às pessoas, porque você, como eu, como Cabral na Caravela, qualquer um, nós não ouvimos o que não nos interessa. Então nós temos que dizer aquilo que interessa a quem está nos ouvindo. Um político em campanha, se não mentir, não será eleito. Como? Não entendi. Se não mentir, não será eleito. Tem que mentir. O político tem que mentir em campanha. Prats, eu não esperava isso de ti. Por quê? Sabe por que precisa mentir? Porque se ele for honesto no falar, não temos verbas, não temos recursos, vai ser muito difícil o nosso governo, o Brasil está passando por dificuldades históricas, isto e mais aquilo. Não vou votar neste cara. Aí vem um outro e diz, vamos enfrentar a dificuldade. Então, o estilo de fala, o dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, não é uma mentira exatamente, mas é dar às pessoas interesse, ilusão, perspectivas, esperança. Tudo se ajeita numa fala criativa, mas vamos rebobinar esta fita. Eu ainda estou no tempo do rebobinar a fita. É o seguinte, você para falar precisa ter conteúdo, você precisa ler todos os dias o jornal da sua cidade antes de mais nada. Precisa ler um livro, precisa conviver com o dicionário. Isso aí vai lhe dar conteúdo. Depois você vai exercitar a coragem. E aí alguém me diz o seguinte, Prats, mas eu seguido estou falando e me dá um branco. O branco só acontece em quem não tem o que dizer, ou tendo o que dizer não acredita no que tem para dizer. E aí você está sendo moeda falsa, aí sim você está mentindo. Porque se eu disser para você, mas eu não acreditar nesse do meu produto, do produto que eu estou oferecendo para você, eu vou ter mais dificuldades para vendê-lo. Agora, se eu acreditar no produto, isto é, na ideia, eu a passo com mais facilidade para as pessoas. Digo-lhes mais, todo camarada que diante da imprensa
acusado de um crime de qualquer sorte, diz: só falarei em juízo. Ele é culpado. Ele é um canalha culpado. Porque a verdade não espera a hora. A verdade é a hora. O senhor fez isso? Não. E o cara já salta no olho da câmera. Porque ele não fez. Só falarei em juízo. Meu advogado falará por mim. Ele está mentindo. Todo sujeito que diz isso está mentindo. Então tá. Você quer falar em público. Tem esse conteúdo? Ah, sei que e tal. Vou acreditar. Tem. Então por que não fala? Porque tem medo. Medo do conceito alheio. Então vamos ao branco na fala, que eu estava falando. Branco na fala. Por que deu o branco? Ah, me perdi. Não. Você já imaginou o seguinte? Você e o seu melhor amigo estão discutindo futebol. Você torce para o time A. Ele torce para o time B. No meio da discussão, você diz assim: ah, espera um pouco que me dê um branco. Não vai dar o branco. Quando você está discutindo com alguém furiosamente, não dá o branco. Por que não dá o branco? Porque você tem o que dizer para ferir o outro, para silenciar o outro, e você tem interesse em dizer isso. Então, quando você tem o que dizer e tem interesse em dizer, nunca você vai viver o desagradável branco na fala. O branco na fala, tomemos então, o branco na fala como? Tenho pouco para dizer, não creio no que tenho para dizer, não me sinto seguro, coisas desta ordem. Não é um processo mental natural. É apenas uma fragilidade. Branco na fala é fragilidade, falta de convicção, falta de conteúdo. Tá, e aí? Não há ideias inatas. Você tem que nutrir a sua cabeça todos os dias como você nutre o seu estômago. Já lhes disse a leitura, ou já lhe disse a leitura, a consulta ao dicionário. Hoje o dicionário está fora de moda. Você tem que ter 3 dicionários. Por quê? Porque esse dicionário é como que armas para um confronto. Um dicionário no porta-luvas do carro, um dicionário na mesinha de cabeceira e um dicionário na mesa de trabalho. Ah, mas hoje o computador, conviver com o idoso. E você vai ser considerado um mão de pelica, um coxinha, um isso, um aquilo, um mauricinho, uma mauricinha, porque fala bem. Melhor assim, melhor assim. Tive um aluno de oratória que me procurou, tinha 16 anos, inquieto. E aí eu disse a ele: tira a erva daninha da tua fala. Hein? Não entendi. Erva daninha, o lixo, a vulgaridade, a gíria barata, tira fora. Ah, mas os meus amigos, deixe eles falando do modo sujo como falam. Ah, mas eu vou chegar falando assim lá no meu bar de encontro de fim de tarde, os caras vão me gozar. Vão. Mais que te gozar, tu podes até ser agredido. Verbalmente agredido, ou sei lá, você vai ser agredido. O tempo vai passar, sabe o que vai acontecer? Os seus amigos vão identificá-lo como o que fala bem. O coxinha, o mão de pelica, o mão disso, o mão daquilo. Mais adiante, sabe o que vai acontecer? No fim do ano, quando a turma na faculdade estiver procurando pelo orador, quem vai ser o orador? O coxinha, o que fala bem. O que vai subir ao palco para falar em nome do grupo. E mais tarde, sabe o que vai acontecer? Você, o coxinha, o mão de pelica, o Mauricinho, vai estar atrás de uma mesa numa empresa dando empregos. E colegas que uma vez o desdenharam porque você falava bonito, baterão na porta e dirão: ô, mas eu te conheço, tem uma vaguinha para mim aqui na tua empresa. É isso, invista na sua fala, limpe a sua fala. Você vai ser um companheiro muito interessante para sua mulher, para sua namorada, para seu marido. Limpe a fala, eleve a qualidade da fala. Isso se consegue com boas leituras, com aquele investimento que é como colocar dinheiro na conta, na poupança, e não vai haver problema. Agora, esqueça aquela história de, ao falar em público, abra as pernas 10 centímetros, faça assim com o queixo, respire fundo. Isso aí tudo é perda de tempo de quem não quer investir em conteúdo. Não interessa se eu estou assim, se eu estou assado, desde que eu diga o que você quer ouvir, e diga isso com ênfase, com qualidade, com convicção, você vai ouvir. Agora, se eu colocar esta foto numa bela moldura, com um verbo bem conjugado, com a palavra bem adequada, você vai me ouvir e vai dizer: puxa vida, saí feliz. Por quê? Porque ouviu qualidade, entusiasmo, conhecimentos, e você, com esta mensagem, saiu enriquecido. Pode ganhar mais, pode ser mais feliz, vai voltar para me ouvir de novo. Me ouvir de novo, você será ouvido outra vez, desde que invista. Não acredite em talento, nascido no berço. Ah, ele tem o dom. O dom, dizer que alguém tem o dom para a palavra, é tirar o mérito desta pessoa. Por quê? Ela aprendeu de graça, entrou na cabeça dela o conteúdo, que os gregos diziam: não há conteúdo, não há ideias inatas, sem que antes estas ideias tenham passado pelos sentidos. Vamos nessa?
E aí, vamos terminar dizendo: a vitória!